Você pode imaginar o que são 22 anos num sofrimento constante por causa de uma questão na sua vida? E você pode imaginar a alegria de ter sido resgatada por Jesus, que vem e resolve essa questão para você, ajuda você a resolver essa questão. Fica aqui conosco, que esse assunto é o que a gente vai conversar hoje. Você vai descobrir o amor de Jesus, que ele me alcançou e ele vai lhe alcançar também, com certeza. Gente, eu cheguei à obesidade grau 2, para quem não sabe. Eu vivi um emagrecimento natural de pessoas que diziam que eu precisaria de cirurgia ou precisaria tomar hormônios ou medicações para chegar num resultado. Eu cheguei nesse resultado de uma forma 100% natural. E ao que eu atribuo isso? Jesus veio e me resgatou. A Bíblia fala, né, que ele deixa as 99 para cuidar da gente. E é isso que ele faz comigo, e é isso que ele faz com você também. Só que a questão é que eu permiti que ele entrasse na minha vida. Eu vivi 22 anos num sofrimento, numa sensação de impotência, de descontrole diante da comida. Principalmente de doces com açúcar, eu me sentia totalmente dominada por isso. Minha vida era dominada por isso. E aí eu cheguei nessa obesidade grau 2, que é uma obesidade que muitas pessoas são encaminhadas, inclusive, para fazer cirurgia, né? Questões externas para resolver essa questão. Pois eu consegui emagrecer de forma natural. E durante esses 22 anos, eu tinha que estar sempre comprando roupa, aí a calça furava no meio, tinha que costurar a calça. Então vocês podem imaginar os diversos sofrimentos, as questões internas também que eu ficava assim, porque a gente fica, né, não, porque não tenho namorado por causa disso, ou minha vida não tá andando por causa disso. A gente se sente, eu pelo menos me sentia, não é todo mundo que se sente assim, mas eu me sentia uma incongruência dentro de mim muito grande, porque ao mesmo tempo que eu gostava de me cuidar, eu não estava me cuidando, tinha um alimento que dominava as minhas forças. Eu me lembro exatamente assim, de dormir e acordar sempre implorando uma ajuda de Deus. Deus, me ajuda, o que eu faço? O que eu faço? A minha mãe também, gente, a minha mãe, sem eu saber, ela orava porque ela temia que eu fosse escolher pela cirurgia. Nada contra a cirurgia, é um instrumento sim maravilhoso, eu tô contando a minha história, tá? A minha mãe orava porque ela temia que eu fosse por esse caminho. Só anos depois que ela me contou. E eu também orava dia e noite, dia e noite. Por que eu orava dia e noite? Porque era algo que me incomodava muito. Então a gente tem que prestar atenção. Se é algo que a gente está pedindo a Deus todos os dias, é algo que nos incomoda. Só que aí é que tá. Eu teimei muito. Deus estava ali querendo me ajudar. E eu teimava. As opções de ajuda apareciam. E o que eu fiz? Eu fiquei anos a fio sem enxergar. Ou eu procurava ajuda, mas eu não fazia tudo aquilo que me diziam. Ou eu também não procurava as ajudas completas, eu procurava só nutricionista ou só médico. Então eu percebi que eu não procurava as ajudas completas. Mas ok, também faz parte da caminhada. Tudo isso serviu para o meu amadurecimento, até que eu encontrei realmente algo completo que me fez reviver, né? Que Jesus, ele tentou, se esforçou, até que ele conseguiu. Deus, ele não desiste, ele continua tentando, Só que chega uma hora também que a gente tem que fazer a nossa parte. E quando eu decidi fazer a minha parte, foi que realmente o milagre se fez na minha vida. Eu decidi fazer tudo que aquela ajuda me dizer assim, faz isso, eu fiz, faz aquilo, eu fiz. Então eu me abri. E desde o início do meu processo de emagrecimento, eu dizia, eu quero ser como Deus me fez. Então vocês podem imaginar, eu numa obesidade grau 2, eu tava com 104 quilos, imersa
uma dor, num sofrimento, mas ao mesmo tempo também num ânimo de chegar naquele abdômen X que eu, desde o início também eram duas coisas que eu falava, eu quero ser como Deus me fez, e na minha mente eu pensava assim, eu quero ter o abdômen X, Y, Z. Então assim, ao mesmo tempo, eu vinha de um grande sofrimento, eu também sentia um ânimo muito grande de estar vivendo aquele processo. E desde o começo, sem nem saber exatamente o que isso significava, eu dizia, eu quero ser como Deus me fez. E quando eu verbalizava isso, olha como Deus é perfeito, né? A gente verbaliza porque Ele tá conosco, Ele está conosco. E depois eu vou dizer como é que Ele fica mais conosco ainda, porque na verdade Ele tá ali nos sondando, porque ele me ama e Ele te ama. Ele quer um relacionamento comigo, assim como Ele quer um relacionamento contigo também. Só que ao mesmo tempo Ele é recíproco. Ele não vai chegar e dizer assim, tá aqui, tá solucionado, se eu não me abrir. Então, quando eu dizia assim, eu quero ser como Deus me fez, eu queria dizer o quê? Eu, pela minha altura, eu deveria ter determinado peso, que é o que um corpo físico saudável gostaria de ter, digamos assim. Porque a gente sabe que tem aqueles hábitos são mais saudáveis, aquele peso que é mais saudável para um corpo humano, porque nós somos corpo humano também. Então, isso não dá para ignorar a parte, eu tô falando aqui muito de parte espiritual, que também faz parte da nossa vida do ser humano, que também não dá para negar, mas a gente tem um corpo físico e a gente sabe, e tem muitos estudiosos, muitos, que já tá bem claro para nós, assim, qual é o peso saudável que um corpo humano físico ele consegue, ele vive bem. Então isso a gente já sabe. E eu não estava no meu antes, eu não estava vivendo bem. E aí eu já vislumbrava, olha, eu quero ser como Deus me fez na parte corporal. Então, desde o começo do meu processo, eu já dizia, eu quero ser como Deus me fez, mesmo sem saber exatamente o que isso tudo significaria. E aí o que acontece? Em aproximadamente um ano, eu cheguei a emagrecer 40 quilos, depois eu emagreci mais 2, cheguei a emagrecer 42 quilos. E isso, gente, sem intervenção externa nenhuma. Isso é Deus ou não é? Isso é diferente do que a gente vê ou não é, né? E o que eu quero sempre reiterar aqui, Deus, ele fez comigo, mas ele quer fazer com você também, seja qual for a sua dor. A minha dor era a obesidade. E todos os sofrimentos que aquilo me trazia. A sua dor pode ser outra. Mas eu tô trazendo aqui o meu testemunho. Então, em um ano aproximadamente, eu emagreci 40 quilos. E dentro disso, num processo leve, feliz de emagrecimento. E tudo isso vai demonstrando o carinho de Deus, a gentileza dele comigo. Nisso que eu fui emagrecendo, eu fui me alimentando melhor. Essa minha alimentação mais limpa propiciou, foi por causa da minha alimentação mais limpa, Deus conseguiu começar a falar mais ainda comigo. Eu consegui ouvir mais o Espírito Santo, porque eu estava retirando a sujeira. Nós somos corpo e também espírito, né? E alma e outras coisas, mas agora eu tô falando aqui do corpo e do espírito. Só que o espírito, ele fica melhor quando o nosso corpo não está sujo. E antes o meu corpo estava sujo, então conforme eu fui limpando o meu corpo, o Espírito Santo foi chegando mais perto de mim, até que eu fui desenvolvendo realmente um relacionamento com ele. E como que eu consegui desenvolver um relacionamento com Deus? Primeira coisa de tudo foi que eu ganhei uma Bíblia da minha irmã. E foi o melhor presente da minha vida. Eu me lembro, foi muito legal, foi muito lindo. Eu tava junto com ela, a gente escolheu. Essa história da Bíblia foi muito legal, muito maravilhosa. E aí eu comecei, né, nisso eu tinha emagrecido, comecei a ler a Bíblia. Mas lendo aos pouquinhos, sabe? E só de noite, antes de dormir.
que não é quase nada, mas já é alguma coisa. O tempo foi indo, eu comecei a sentir que eu deveria buscar uma igreja. Comecei a pesquisar igrejas, fui em igrejas católicas aqui em Porto Alegre, até que eu ia ir numa igreja evangélica e acabei não indo porque eu acabei indo à minha igreja. E chegando à igreja, ali já se estabeleceu muito mais fortemente um relacionamento meu com Deus. Porque uma coisa era eu me achar super amiga de Deus, que eu me achava, só de estar lendo a Bíblia ali 10 minutos antes de dormir. Outra coisa completamente diferente é eu realmente ter um relacionamento maduro. Porque relacionamento é aquela coisa assim, a gente pode pensar assim, tem aquele vizinho que a gente vê uma vez por ano e cumprimenta, tem os nossos parentes que a gente tem uma intimidade, tem os amigos que a gente vê, tem aqueles amigos que só toma um café com ele, e tem aquelas amizades mais íntimas, relacionamento próximo. E Deus, ele quer o relacionamento mais íntimo, mais próximo possível. Então, quando eu cheguei na igreja, eu comecei a ter mais maturidade no relacionamento com Deus. E é aí que eu fui percebendo mais ainda a gentileza dele, o quanto ele realmente me salvou, o quanto ele se esforçou. Aí que tá, Deus se esforça para nos salvar também. Nossa, foi anos ali ele se esforçando e eu teimando. E ele não desistiu de mim. Então, primeiro foi a Bíblia. Aí, quando eu só lia a Bíblia, eu dizia assim, nossa, eu sou bem íntima de Deus, me achava, né, íntima de Deus. E eu não conhecia Jesus, não sabia o que Jesus tinha feito por nós. Então, a igreja foi fundamental para eu conhecer Jesus e saber tudo que ele fez por nós. Se eu não tivesse ido, eu estaria muito atrás. Então, por isso a importância da gente se abrir para descobrir o que Jesus fez por nós. E é muito interessante a gente pensar assim que eu compreendo isso, que as pessoas têm medo, têm preconcepções que afastam elas da igreja, até pessoas que se dizem realmente muito próximas e são muito próximas a Jesus, às vezes falam que a minha igreja é Jesus. Só que, gente, uma igreja saudável, ela vai só te aproximar mais e mais e mais de Jesus. E a Bíblia fala que a gente tem que ter comunhão. Então, ao mesmo tempo que eu compreendo quem diz que a sua religião é Jesus, eu também não compreendo, porque a Bíblia fala que a gente precisa ter comunhão. Então, você vai ficar tendo um relacionamento com Jesus na sua casa e não vai ter comunhão com os irmãos, né? Que isso acontece em comunidade. E essa comunidade você encontra mais facilmente na igreja, por óbvio, né? Ou eu poderia também sair aqui no condomínio dizendo, ô galera, tu é cristão, né? Não, então é mais fácil a gente ir na igreja. Eu quero trazer o meu testemunho aqui pra vocês, gente. Se você está com alguma dor, peça ajuda a Deus. Ele tá querendo conversar contigo, só que a gente muitas vezes não quer ouvir. Eu prefiro ficar parada na minha e não querendo ouvir. Tá? Então, o que acontece quando eu resolvi ouvir? Ele conseguiu resolver uma questão que me doía por anos, mais de 2 décadas, né? Uma questão por anos que eu tava me incomodando. Então, assim, Deus, ele resgata, ele é bondoso, ele é generoso, ele é recíproco também. Esse ponto é muito importante. Deus é recíproco. A gente vê muitos vídeos maravilhosos pela internet que nos ensinam muito. Mas tem um ponto que eu não vejo muito a gente falar, que a gente conversar, é assim, ó, que Deus, ele é recíproco. É igualzinho um relacionamento com um amigo, um relacionamento saudável que eu tô falando, né? A gente dá amor, dá carinho, dá atenção para um amigo, a gente recebe amor, carinho e atenção daquele amigo. Tudo que eu tô falando aqui de relacionamentos lindos, né? Saudáveis e limpos. E o relacionamento com Deus é a mesma coisa. E mais, além disso, ele também ele insiste, ele vai insistir em você até que você se abra para ele, né? E só que depois que você se abrir, é uma reciprocidade. Para o relacionamento ficar mais maduro, a gente vai ler a palavra dele, que é a Bíblia,
a gente vai ter comunhão com os irmãos, a gente vai fazer oração e tudo o que envolve um relacionamento com Deus. E a gente pode achar que é uma coisa, assim, esquisita, né? Meu Deus, Giovana, você pode estar se perguntando, ai, é estranho, né? Como é que eu vou acreditar em algo que eu não vejo? Mas, gente, é a parte espiritual, você tem essa parte espiritual. E caso você não esteja exercendo essa parte espiritual, é mais um alerta aí para a questão do comer demais, do estar acima do peso, tem tudo a ver. Porque a nossa mente, o nosso ser, ele anseia, ele tem fome de vivências, de experiências. Então, se a gente não está usando a nossa energia, e essa fome ela vem o quê? Porque a gente tem energia todos os dias, né? Energia vital ali todos os dias. Então, se a gente não está usando essa energia, essa nossa capacidade, esse nosso combustível para o local certo, vai ser com certeza destinado para o lugar errado. Então, se você não está usando para exercer a espiritualidade através de um relacionamento com Deus, você vai usar, invariavelmente você vai usar para outra coisa. E essa outra coisa pode ser errada. Que no meu caso, por exemplo, era os doces com açúcar. Então, vou até repetir que essa parte é muito, 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 muito importante. Tudo aqui é muito importante, mas vamos repetir essa parte. Quando a gente não canaliza a nossa atenção para o local correto, a gente vai canalizar para algum outro local. E pode ser um local muito errado. Eu, por exemplo, me deixei durante anos ser consumida. Eu achava que eu consumia os doces com açúcar, né? Mas na verdade era eu que era consumida por aqueles doces com açúcar. Eu deixava de viver. Eu tava sempre pensando em sair para comprar. Sempre tinha na minha bolsa. Era algo totalmente descontrolado. Então eu canalizava. Essa energia que a gente tem para Deus, se a gente não usar com Deus, vai usar aonde, né? Então, gente, fica aqui também essa questão da gente canalizar, a gente ter um relacionamento com Deus vai nos levar a sermos mais saudáveis, termos uma vida mais equilibrada. E não adianta a gente querer dizer que a espiritualidade não existe, porque ela existe, ela faz parte do nosso ser. E quanto antes nós soubermos disso, melhor. Então, a Bíblia diz que aquele que aceita com o seu coração e confessa com os lábios a existência de Jesus está aceitando e está admitindo ter um relacionamento com Ele. Eu peço, assim, eu oro que vocês façam isso também. E também eu quero fazer uma oração final aqui com vocês e dizer assim, ó, se esse vídeo foi bom para você, se te trouxe alguma mensagem positiva, compartilha com outras pessoas. Deixa o seu like aqui também, que é muito importante para que o YouTube entregue para outras pessoas. Também deixa o seu comentário aqui, caso você também tenha algum testemunho. Eu tenho certeza que você tem algum testemunho de que Deus falou com você, de que Deus operou algum milagre na sua vida. Deixa aqui o seu comentário. Eu vou fazer uma oração até que a gente se despeça. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, Senhor. Nos perdoa por tanto tempo sem perceber a sua presença, sem aceitar o relacionamento com o Senhor. Meu Deus, que o Senhor entre na vida de cada uma dessas pessoas que ficou até agora aqui no vídeo, Senhor. Que o Senhor consiga tocá-las, que elas consigam resolver essa questão do sobrepeso, da obesidade na vida delas, Senhor. Que o Senhor ajude-as a superar, que o Senhor ajude-as a identificar as opções possíveis de auxílio, Senhor. Eu lhe peço, Senhor. Eu lhe agradeço por tudo, Deus. O Senhor é maravilhoso, generoso, gentil. O Senhor é muito maravilhoso, é um Pai bondoso conosco. Eu lhe peço, Deus, que o Senhor olhe para cada uma dessas pessoas que está precisando da sua ajuda. Em nome de Jesus, amém. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!